Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Essa aula é especial do dia 29 de agosto, dia do combate ao fumo, e está sendo postada no próprio dia. Uma data que foi criada no ano de 1986, quando foi baixada uma lei cujo objetivo era conscientizar o povo a respeito dos riscos decorrentes do fumo. Hoje em dia é proibida a propaganda de cigarro em revistas, jornais, televisão, outdoors e por aí vai. E mesmo em qualquer material de propaganda ou em embalagens de cigarro, é obrigada uma advertência do tipo: esse produto contém mais de 1.700 substâncias tóxicas e nicotina causa dependência física ou psíquica. Não existem níveis seguros para o consumo dessas substâncias. Tudo isso associado a imagens bem agressivas. Você conhece a canção Corcovado, de Antônio Carlos Jobim? Pois nós estamos falando de antitabagismo. O que pouca gente sabe é que essa música tem um episódio curioso. Segue um quadro. Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim, compôs Corcovado em 1960. Aquele tão conhecido verso, um cantinho, violão, originalmente era um cigarro, um violão. O primeiro intérprete dessa canção viria a ser João Gilberto, que durante os ensaios não entendia por que não conseguia gravar a música. Assim que começava a cantar, João Gilberto parava e foi falar com Tom. Tomzinho, essa coisa de um cigarro e um violão não tá legal. Cigarro é coisa ruim. Que tal se você mudasse para um cantinho, um violão? Tom era um fumante inveterado e acabou aceitando a sugestão de João Gilberto, que já fora fumante anteriormente, mas de uns tempos para lá já havia parado. Chegou a responsabilizar a maconha por todos os fracassos no início da carreira. Pois é, minha gente. Era uma época em que já se sabia o quanto o cigarro fazia mal à saúde. Antônio Carlos Jobim, o grande Tom Jobim, foi um dos grandes gênios da nossa música, mas era um fumante inveterado. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Agora nós vamos discutir uma questão do Enem de 2010 que falava sobre tabagismo. Segue um quadro. Enem 2010, texto 1. O chamado fumante passivo é aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros fumados ao seu redor. Até hoje discutem-se muito os efeitos do fumo passivo, mas uma coisa é certa: quem não fuma não é obrigado a respirar a fumaça dos outros. O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Na Europa, estima-se que 79% das pessoas estão expostas à fumaça de segunda mão, enquanto nos Estados Unidos, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente. A Sociedade do Câncer da Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte do país, depois do fumo ativo e do uso de álcool. Texto 2. Quem quiser pode dar uma pausa. Ao abordar a questão do tabagismo, os textos 1 e 2 procuram demonstrar que a quantidade de cigarros consumidos por pessoa diariamente excede o máximo de nicotina recomendado para os indivíduos, inclusive para os não fumantes. B. Para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo. C. A conscientização dos fumantes passivos é uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos. D. Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também estão sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo. E. O fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que um fumante, portanto, depende dele evitar ou não a contaminação proveniente da exposição ao fumo.
peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. Agora nós vamos entender o motivo do gabarito, bem como avaliar o que te levou a errar, se foi o caso. Já que nós estamos falando de combate ao tabagismo, vamos fazer também uma campanha de combate ao sentimento de culpa. Um vício que, se bobear, é pior até do que o cigarro. Sei lá, estou chutando. Então, por mais absurdo que tenha sido o teu erro, você não deve se culpar por isso. Você deve apenas entender o que te levou a errar. Por que o gabarito é letra D? O que ambos os textos abordam é o fumante passivo. O texto 1 defendendo que esses indivíduos, os fumantes passivos, não são obrigados a se expor aos prejuízos de saúde que o fumo provoca. E o texto 2, que é uma charge, mostra um momento em que um fumante passivo é desrespeitado. Logo, o que esses dois textos demonstram é exatamente o que diz o gabarito, que os não fumantes precisam ser respeitados. E das alternativas incorretas, as letras A e B cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. As letras C e E cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que vão contra uma outra ideia contida no texto. Ou seja, a contradição são aquelas alternativas que a gente pensa assim. Muito pelo contrário. Vejam o que diz a letra E. Depende do fumante passivo evitar ou não a contaminação. A charge do texto 2 diz exatamente o contrário. Mostra um fumante passivo no momento em que, contra a própria vontade, ele respira a fumaça de cigarro. Então, se você marcou essa alternativa, talvez você seja um fumante e tenha se esquecido de deixar que a opinião dos autores prevaleça sobre a tua. É o que me parece. Se for isso, ok também. Se você é desses que não conseguem parar de fumar, talvez as ideias dessa questão de fato te incomodem. O que esses dois textos convidam é a você respeitar o não fumante. Então tem que deixar a opinião do autor prevalecer sobre a tua. No caso, nós não estamos falando nem da tua saúde, nós estamos falando da tua prova. Você sendo fumante ou não, nós queremos que você se saia bem na prova. Então nós agora estamos falando de uma regra que é essencial não é nem para a tua saúde, mas para a tua prova de interpretação de textos. Por mais que seja chato se submeter a essas regras de antitabagismo, repare o que o enunciado da questão pede. O que os dois textos procuram demonstrar. Então não importa o que você acha, importa o que o texto diz. A letra C comete em parte a extrapolação, porque nenhum dos dois textos fala sobre a questão da privacidade. Mas nessa alternativa o principal é a contradição, que fica até por conta da lógica. Os fumantes passivos precisam se conscientizar para garantir a saúde de todos. Se nós pararmos para pensar, isso por si já é contraditório. O certo a princípio seria se falar isso dos fumantes ativos. Mas os dois textos defendem o direito dos fumantes passivos. Então colocar a responsabilidade nesses indivíduos seria contraditório mesmo. Então se você marcou essa alternativa, a nossa dica é que você preste mais atenção. A letra A fala de uma coisa que não aparece em nenhum dos dois textos. Onde é que se fala sobre isso? Quantidade de nicotina recomendada para as pessoas. Nenhum desses textos. Se você marcou esse texto, talvez você saiba até que essa ideia é correta. Que uma pessoa tende a consumir mais nicotina do que o recomendado. Mas então o que aconteceu foi que você se esqueceu de deixar que a opinião do autor prevalecesse sobre a tua. Afinal de contas, o que essa alternativa diz não aparece em nenhum dos dois textos. Também a letra B comete o erro da extrapolação. Onde é que está isso nos textos?
que precisamos aumentar as estatísticas do fumante passivo para garantir o prazer dos fumantes. Simplesmente nos textos isso não existe. Essa aula foi especial do Dia do Combate ao Fumo. Na próxima aula teremos um especial da Semana da Pátria. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. E em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós saibamos onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, nós convidamos você que ainda não se inscreveu no nosso canal que faça isso. Comece clicando nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.